é uma reforma político-econômica que tem o objetivo de alterar a estrutura legislativa para o recolhimento dos tributos, de modo que o sistema tributário se modernize e seja mais justo. Trata-se de uma mudança drástica em toda a legislação que regula a tributação no território nacional. Através de uma reforma tributária, ocorreriam mudanças na forma como impostos, taxas e contribuição são pagos pelas pessoas e empresas. Além disso, as alterações também afetariam a forma como esses recursos devem ser utilizados pelo Estado e diminuiria, assim, a burocracia envolvida no recolhimento, gerando benefícios positivos para a economia brasileira. Mais do que facilitar a vida das pessoas físicas e jurídicas, o principal propósito de uma reforma tributária é garantir o melhor uso possível para os recursos arrecadados pelos próprios cofres públicos. Afinal, todo o dinheiro proveniente dos tributos brasileiros deveria ser destinado à educação, saúde, transporte, infraestrutura, entre outros serviços básicos. Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Inácio Lula da Silva foram 5 propostas participantes pelo Executivo para a reforma do sistema de impostos, taxas e contribuições, 2 com o FHC, 1995 e 2001, 3 com Lula, 2003, 2004 e 2008. Todas elas tiveram o mesmo desfecho. A ideia de uma reforma ampla acabou abandonada, sendo substituída por medidas pontuais que, na prática, apenas engordaram a arrecadação. Tanto o FHC quanto o Lula encerraram seus governos sob críticas de trilharem um caminho mais simples, a aposta nas constituições sociais, para as quais não há obrigatoriedade constitucional de compartilhar com os estados e municípios. Essa prática do governo federal começou anos antes, ainda com José Sarney na presidência, mas foi ampliada com o FHC, com a criação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSSL, a CPMF e a CID, a Contribuição sobre Combustíveis. Todos eles resultam em duplicação de bases de impostos existentes sem distribuição de receitas com estados e municípios. Em 2002, quase 25% de arrecadação de tributos resultava de contribuições cumulativas, entre as quais se incluíam também PIS e o COFINS. Essa centralização da arrecadação tributária nas mãos do governo federal ajudou a amplificar crises em toda a história do Brasil. O fenômeno se repetiu na recusa à centralização no período de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, e do regime militar, de 1964 a 1984. Este último foi responsável pela maior reforma tributária das últimas décadas, realizada em 1966, no governo Castelo Branco. Os fracassos ao tentar criar um sistema tributário mais simples, mais igualitário e mais eficiente, com impostos que não oneram investimentos em exportações, se repetiram também em todas as constituições brasileiras desde a Constituição outorgada por Dom Pedro II em 1824, até as experiências posteriores de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Bom, segundo a assessoria do Ministério da Economia, a proposta do governo federal ela será dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, que é a tributação sobre o consumo, a ideia é englobar no IVA federal o PIS e o COFINS sobre o consumo. A alíquota deve ficar por volta de 11% a 12%. Na segunda etapa, é a criação de um imposto sobre cigarros e bebidas, que é uma vontade do ministro Paulo Guedes, que esses bens eles têm uma externalidade muito negativa, mas pode acontecer que eles fiquem mais caros. Na terceira etapa, haverá mudanças no imposto de renda, na retomada de tributação sobre lucros e dividendos e a desoneração na folha de pagamento. No imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido, a alíquota dos 2 tributos está a cerca de 34%. A ideia do governo é reduzir esse patamar gradualmente nos próximos anos. Na tributação de lucros e dividendos, a ideia da área econômica é propor retomada da tributação nos lucros e dividendos, distribuindo aos cotistas e os acionistas da empresa. Na folha de pagamento, a ideia é desonerar a folha de pagamento das empresas. E no imposto de renda da pessoa física, o Ministério ainda não definiu o que será feito, mas estão estudando propostas de corrigir a tabela do imposto de renda e reduzir a alíquota mais alta, que é de 27,5% para 25%, e criar uma alíquota para os mais ricos. Como contraproposta da reforma federal, vem a reforma da Câmara dos Deputados, que já está no site da Câmara,
E ela disse que não haverá redução de nenhum imposto, mas sim a unificação no IBIS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que transformará diferentes impostos e unirá eles em um único alíquota. E esse imposto aumentará um pouco a alíquota para a população e começará a agregar em outros serviços que não eram atingidos pelos outros impostos. O IBIS também terá algumas características. Ele terá caráter nacional com a alíquota formada pela soma das alíquotas federais, estaduais e municipais, e estados e municípios deterão suas alíquotas por lei. Ele incidirá sobre a base de bens e serviços e diretos tributados de todas as atividades destinadas ao consumo. Será cobrado em todas as etapas de produção comercial, será não cumulativo, contará com mecanismo para devolução do crédito acumulado pelos exportadores, será assegurado cedo e instantâneo ao imposto pago na aquisição de bens de capital, indicará em qualquer operação de importação para consumo final ou como insumo, e nas operações interestaduais e intermunicipais, ele pertencerá ao estado ou município de destino. E também existe a reforma da oposição, que vem com a ideia da inversão das alíquotas, que, segundo as ideias da oposição, as alíquotas no Brasil são de 22% sobre o imposto da renda, enquanto nos países da OMS as alíquotas são de 40%. E eles querem causar essa inversão para as classes mais ricas e beneficiar as classes mais pobres com uma alíquota menor sobre o imposto de renda. Sobre a reforma da oposição, há também outros pontos em que eles citam um taxamento especial a empresas que causam muitos problemas, como finalidade de resolver a crise ambiental e tornar mais inviável essas empresas de funcionarem. E também eles querem que diminua alíquotas para as empresas que evitem a poluição, para poder criar um desenvolvimento sustentável, no incentivo de desenvolvimento sustentável. A reforma tributária ela almeja transpor de maneira significativa a estrutura política e principalmente econômica do país frente às mudanças legislativas de impostos e taxações, por exemplo. Entre os principais pontos que sofrem alterações com a reforma estão os benefícios fiscais, cuja autorização de incentivos ou de erros será proibida. Além disso, aqueles que estiverem em vigor poderão ser extintos. Todavia, apenas após 8 anos seguintes à aprovação da reforma. Concomitantemente, também é possível citar as possíveis mudanças no ICMS, as quais farão com que a legislação federal seja soberana frente às estaduais. Nesse contexto, serão somente 5 alíquotas, definidas pelo Senado, na qual a mais baixa definirá a cesta básica e medicamentos imprescindíveis à manutenção da vida. É possível destacar que, para estados que são comercializados bens ou serviços, a receita disponibilizada será destinada paulatinamente em um período total de 8 anos. Além disso, a CPMF será contínua com a alíquota basal de 0,08% e 0,38%, deixando ainda de ser vinculada à saúde. No âmbito do CID, contribuição e intervenção de domínio econômico, era possível ser observada sua incidência sobre os combustíveis e sua receita ser destinada integralmente à União, cenário que pode ser alterado por reforma, uma vez que, na nova proposta, 25% do CID será destinado aos estados. No âmbito do Fundo de Compensação dos Estados, era observada uma lei que regulamentava o Fundo de Compensações aos Estados, que porventura estiveram perdas. Todavia, com a reforma, o referido fundo será instituído a partir dos recursos do IPI e do Imposto de Importação e Exportação. Por fim, destacando ainda as alterações significativas com a reforma, pode ser citado o aumento dos incentivos fiscais às empresas que querem se instalar na região da Zona Franca de Manaus, que durarão até 2023.